Era uma manhã como outra qualquer nas margens do mar da Galileia. O sol brilhava suavemente nas águas, e o som das ondas misturado com o barulho das redes sendo puxadas enchia o ar. Entre os pescadores que trabalhavam ali, havia um jovem chamado João. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos por aqui. Agora, vamos lá! João era filho de Zebedeu, um pescador experiente, e tinha um irmão mais velho chamado Tiago. Eles formavam uma equipe, trabalhavam juntos no barco da família, lançando redes, puxando peixes, limpando convés e consertando as redes quando rasgavam. A vida deles era simples, mas cheia de esforço. Todos os dias, bem cedinho, eles estavam no março. João era um jovem observador, com os olhos sempre atentos ao céu, ao mar e às histórias que andavam circulando pelas cidades. Havia rumores sobre um homem chamado Jesus de Nazaré. Diziam que ele falava com autoridade, curava os doentes e ensinava sobre o reino de Deus de um jeito que ninguém jamais ouvira antes. E foi naquele dia, enquanto João e Tiago estavam sentados no barco com o pai, consertando as redes com as mãos cheias de nós e cordas, que algo incrível aconteceu. De repente, Jesus apareceu caminhando pela beira da praia. Seus olhos eram cheios de paz, e sua presença trazia um tipo de alegria diferente, como um raio de sol num dia nublado. Ele olhou para João, Tiago e Zebedeu. E então, Jesus falou, com uma voz firme e cheia de amor: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Mateus 4:19. Uau! João sentiu algo muito forte em seu coração. Não era medo, era como se ele soubesse, naquele exato instante, que aquele homem era diferente de todos. Era como se tudo que ele esperava e nem sabia, estivesse agora bem ali, na frente dele. Sem fazer perguntas, João se levantou, largou as redes, deixou o barco e seguiu Jesus. Tiago fez o mesmo. Eles deixaram para trás o trabalho, o pai, o mar, e começaram uma nova jornada. Eles ainda pescariam, mas agora seriam pescadores de pessoas, ajudando Jesus a alcançar corações com amor e verdade. Naquele dia, começou a maior aventura da vida de João, a aventura de andar ao lado do Filho de Deus. Ele não sabia tudo o que viria pela frente, mas sabia de uma coisa: valia a pena seguir Jesus com todo o seu coração. Depois que João largou tudo para seguir Jesus, sua vida mudou completamente. Ele agora caminhava ao lado do Filho de Deus, e isso era algo incrível. João andava pelas vilas e cidades, atravessava montanhas, dormia sob as estrelas e, o mais importante, via Jesus fazendo coisas que ninguém jamais tinha feito antes. João viu milagres com os próprios olhos. Ele estava lá quando Jesus transformou água em vinho num casamento. Também viu quando Jesus curou cegos, fez paralíticos andarem e até trouxe pessoas de volta à vida. João ficou maravilhado com cada milagre, mas o que mais tocava seu coração era o jeito amoroso e bondoso como Jesus tratava as pessoas. Jesus olhava para cada um com carinho, mesmo aqueles que todos rejeitavam. Mas não foi só isso que fez João se aproximar tanto de Jesus. João ouviu os ensinamentos do Mestre com muita atenção. Sentava-se pertinho, com os olhos brilhando e os ouvidos abertos. Jesus falava sobre perdão, sobre amar os inimigos, sobre ajudar os pobres, sobre orar com sinceridade e confiar em Deus. João aprendia tudo com cuidado, como um aluno muito dedicado. Com o tempo, João foi ficando cada vez mais próximo de Jesus. Ele era carinhoso, calmo e tinha um coração cheio de amor, e Jesus sabia disso. Eles criaram uma amizade tão linda, tão especial, que João passou a ser conhecido como discípulo, a quem Jesus amava. João 13:23. Em momentos importantes, como na última ceia, aquela refeição que Jesus teve com seus amigos antes de ser preso, João estava bem ao lado dele, tão pertinho que reclinou a cabeça no peito de Jesus.
Era como se o coração dele batesse no mesmo ritmo do coração do mestre. Era carinho, era confiança, era amor puro e verdadeiro. João estava sempre por perto, não para ser o primeiro ou o mais importante, mas porque ele amava estar com Jesus. Ele queria ouvir cada palavra, guardar cada ensinamento, viver cada segundo ao lado do seu Salvador. Ele não era só um discípulo. João era amigo de Jesus, um amigo fiel, obediente e amoroso. E é por isso que, até hoje, quando lemos a Bíblia, lembramos dele como discípulo amado. O céu estava escuro, o vento soprava mais forte, e o clima era de tristeza. Jesus, o mestre tão amoroso, havia sido preso. Pessoas gritavam, soldados batiam e zombavam dele, e os discípulos, com medo, fugiram e se esconderam. Aqueles que antes caminhavam com Jesus por todo lugar, agora estavam assustados, com os corações apertados. Mas um discípulo ficou. Um discípulo teve coragem de ficar pertinho, mesmo quando tudo parecia perdido. E esse discípulo era João. Sim, João estava lá, aos pés da cruz. Enquanto muitos se escondiam, ele permaneceu firme, com os olhos cheios de lágrimas, mas com o coração cheio de amor. Ao lado dele estava Maria, a mãe de Jesus, também com o coração partido, vendo seu filho sofrendo. Jesus, mesmo em meio à dor da cruz, olhou com carinho para João e para Maria. E, com uma voz fraca, mas cheia de amor, ele disse: "Mulher, aí está o seu filho." E para João, disse: "Aí está a sua mãe." João 19, 26-27. Naquele momento tão difícil, Jesus estava confiando a sua própria mãe aos cuidados de João. Que honra! Que responsabilidade tão linda! Jesus sabia que podia confiar em João, porque ele era fiel, amoroso e corajoso. E sabe o que João fez? Ele não pensou duas vezes. Levou Maria para sua casa e cuidou dela como se fosse sua própria mãe, com todo carinho, respeito e dedicação. João não fugiu. João não se escondeu. Ele ficou. Ele foi um verdadeiro amigo até o fim. E o seu amor por Jesus brilhou ainda mais naquele momento de dor. Essa parte da história nos mostra como João tinha um coração fiel, forte e cheio de amor. Ele ficou firme ao lado de Jesus quando todos os outros foram embora. E, por isso, foi escolhido para uma missão muito especial: cuidar da mãe do Salvador do mundo. Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, João já não podia mais vê-lo com os olhos, mas continuava sentindo o amor de Jesus dentro do coração. Mesmo sem o mestre ao seu lado, João não parou. Ele sabia que agora era sua vez de espalhar tudo o que aprendeu. Por onde passava, João contava histórias de Jesus. Ele falava sobre o que viu, o que ouviu, o que tocou com suas próprias mãos. Ele dizia com alegria: "Eu estive com ele, eu andei com Jesus. E quero que vocês conheçam esse amor também." Mas João não ficou só falando. Ele também escreveu. E como escreveu? João escreveu 3 cartas especiais que estão na Bíblia: 1 João, 2 João e 3 João. Nessas cartas, ele falava de algo muito poderoso, algo que brilha mais do que o sol e aquece mais que um cobertor no frio. João falava sobre o amor de Deus. Numa de suas cartas, ele escreveu uma frase tão linda, tão profunda, que até hoje toca o coração de quem lê: "Deus é amor." 1 João 4, 8. Sim, João queria que todo mundo soubesse que Deus ama cada pessoa com um amor perfeito, forte e verdadeiro. Ele ensinava que quem ama, de verdade, está fazendo a vontade de Deus. E que não adianta só dizer que ama, é preciso mostrar com ações. João também dizia que devemos andar na luz, ou seja, viver de maneira correta, fazendo bem, sendo sinceros, ajudando uns aos outros, obedecendo a Deus e amando como Jesus amou. Mesmo já velhinho, João não parava de ensinar. Com palavras doces e firmes, ele ajudava as igrejas, dava conselhos aos irmãos na fé e cuidava do rebanho de Jesus, como um verdadeiro pastor cheio de carinho.
ele não usava espadas, nem gritos. Ele usava o amor como arma e a verdade como escudo. Suas cartas eram como abraços escritos, cheios de ensinamentos que vinham direto do coração de Deus. E até hoje, quando lemos essas cartinhas na Bíblia, sentimos o mesmo amor que João queria passar, um amor que vem do céu, que transforma, que perdoa e que nunca acaba. O tempo passou. João ficou velhinho, seus cabelos estavam brancos como a neve e sua barba também. Mas mesmo com o corpo cansado, o coração de João ainda batia forte por Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Por ensinar sobre Jesus com tanto amor, algumas pessoas que não gostavam da verdade mandaram prender João. Eles pensaram que, se o levassem bem longe, ele pararia de falar de Jesus. Então, João foi levado para uma ilha solitária chamada Patmos. Não tinha amigos, não tinha igrejas, não tinha multidões. Era um lugar calmo, com muitas pedras e mar por todos os lados. Mas João não estava sozinho. Mesmo ali, naquela ilha distante, ele sabia que Deus estava com ele. E foi lá, em Patmos, que aconteceu algo maravilhoso, algo incrível. Em um certo dia, enquanto orava, João ouviu uma voz forte, como o som de trombeta, e quando olhou, viu alguém muito especial. Era Jesus glorificado, mas agora ele não estava mais como antes. Jesus apareceu com roupas brilhantes, olhos como chamas de fogo, o rosto reluzente como o sol e uma voz que parecia o som de muitas águas. Jesus disse: João, escreve tudo o que você vai ver. Apocalipse 1:11. E então, João viu coisas incríveis. Ele viu o céu aberto, anjos cantando, trombetas tocando, o trono de Deus cheio de luz, com seres celestiais ao redor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8. João também viu Jesus como Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nossos pecados, mas agora reinando para sempre. Ele viu cidades celestiais, livros sendo abertos, multidões vestidas de branco, e ouviu promessas lindas que Jesus fez para todos aqueles que o amam. E o mais emocionante, João viu que um dia, Jesus vai voltar. Sim, ele virá das nuvens com poder e glória, e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Jesus prometeu que haverá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21:4. Uau, que visão maravilhosa! João escreveu tudo isso no último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. E mesmo ali, naquela ilha isolada, ele entregou ao mundo uma mensagem cheia de esperança. Jesus venceu o mal, está vivo e um dia voltará para buscar todos que o amam. João pode até ter ficado sozinho naquela ilha, mas sua fé brilhou mais forte do que nunca. E sua mensagem continua viva até hoje, falando aos nossos corações que vale a pena amar e seguir Jesus até o fim.